1376. Guarda esse número, 1376. Esse é a bola da vez do agro brasileiro, o número cabalístico do agro brasileiro no momento. Quem é do agro não vai nem se lembrar de torcer contra a Argentina na final da Copa do Mundo, domingo. Tá todo mundo querendo saber. A MP do agro saiu. O que ela diz? Quem entra? Quem fica de fora? Como vai ser? Já posso ir lá no banco e ver como funciona meu caso? Calma, amigo. Calma, amiga. A primeira coisa que ela diz é 1376, de 15 de julho de 2026. Essa medida provisória foi publicada ontem, praticamente às 9h30 da noite, no Diário Oficial Extra do Governo Federal. E nós tínhamos feito um vídeo ontem, no horário normal, fazendo a comparação do PL 5122 e a ideia de medida provisória. E como você vai ver aqui nesse vídeo, a queda de braço virou um baita de um acordo. E por quê? E como? Pra quê? É o vídeo extra do nosso quadro para você saber exatamente tudo o que está acontecendo, porque isso é urgente, é emergente e você precisa estar por dentro. Tá valendo. Como dizia o Silvio Luiz, está valendo. Quem é daquela época e assistiu os jogos na TV Bandeirantes vai lembrar. Tenho certeza que o Jorge Maeda vai lembrar. E ela vem para resolver um número que abre a história inteira. E esse número é assustador. 100 bilhões de reais em dívida rural em cima da mesa para renegociar. 100 bilhões de reais. Parece a melhor notícia do ano. E, de fato, é uma grande notícia. Mas guarda um alerta que eu vou te dar aqui já desde o início. A MP trouxe muitas exigências. Não são poucas, não são tão simples, muito relevantes, e uma delas, a mais de todas, pode decidir sozinha se você entra nesse socorro ou se vai ficar de fora. E você não pode ficar de fora. Se tiver dentro das exigências, ficar de fora não é opção. E você só fica de fora se quiser. Se não seguir o que a gente está dizendo e não fizer o que a gente está dizendo também. Então eu vim aqui para te ajudar a entrar nessa porta que pode ser a porta da esperança da sua vida. Lembra lá do programa do Silvio Santos? Vamos abrir as portas da esperança? E aí lá dentro tinha alguém para realizar um desejo? Não vai ser o seu desejo que essa porta vai abrir e não ter ninguém e ficar frustrado. E é com muito gosto que eu te dou essa notícia e preparo esse vídeo para você. Como eu disse, extra, hoje, quinta-feira, 20 horas, 16 de julho, um dia, menos de 24 horas depois da publicação. Porque para mim, para nós da Rocha Maso, se você, produtor rural, mantiver a esperança e a força, nosso Brasil cresce. Nossa população se alimenta e nossas futuras gerações estão seguras. Você sabe, é para você. Mas antes, eu preciso me apresentar. Eu sou o Bruno Maso, para quem não me conhece. Nós somos advogados do produtor rural e queremos te guiar no caminho do crédito rural. Se quiser saber mais, clique no primeiro link da descrição do vídeo que você acessa o nosso site. Inclusive, se for do seu interesse, no próprio site você agenda sua consulta. É muito simples. Você clica no link, vai em agendar seu atendimento. E daí você já vai para o nosso WhatsApp. Por lá, você conversa com o nosso time que está preparado para isso. O Pedrão, que está aqui comigo, está mostrando aqui na tela como funciona. Nós buscamos sempre entender a saúde do seu negócio. Não vou aprofundar nisso agora, mas é assim que gostamos de trabalhar aqui. Ainda mais agora que o crédito rural está mudando e, no caso, com uma medida provisória novinha. Já atendemos produtores que chegaram aqui com 1 milhão em dívidas e até produtores com 50 milhões ou mais. E apesar das particularidades de cada caso, o caminho é o mesmo. A base para resolver a maioria dos problemas é a mesma. Então, como eu disse, se quiser entender a sua situação, entender qual é a melhor solução para o seu caso,
clica no link da descrição e vem com a gente. E agora, como você já está acostumado, temos um presente para você que está vendo o vídeo. No nosso primeiro comentário fixado, deixamos a nossa newsletter de hoje. Ela é um resumo do vídeo completamente gratuito para você acessar, baixar gratuitamente e ter aí no seu dispositivo. Aliás, por falar em comentários, é a hora da gente interagir, porque esse vídeo vai gerar muitas dúvidas e muitos esclarecimentos. Então podemos bater bola. O que você entendeu? O que você tem dúvida? O que você gostaria de saber? E nós trazemos para você. Beleza? Bora lá. Vou começar de trás para frente. O porquê das exigências. Lembra que eu falei lá que tem muitas exigências? E a terceira da minha lista, como eu te disse, é a mais importante, porque ela derruba o produtor. Então segura esse número 3, porque no fim do vídeo é ele que separa quem vai ter crédito e quem vai continuar com a terra na mira do banco. Os 100 bilhões já são uma dívida jurídica consolidada e já são valores disponíveis para negociação, tão logo as regras fiquem regulamentadas. Isso incomodar o agronegócio brasileiro não é de hoje. Mas incomoda também o sistema, incomoda os bancos, incomoda o governo, incomoda a nação. E não teria como incomodar menos. Primeiro, presta atenção como o SMP nasceu, porque isso muda completamente como vinha sendo levada a questão, desde o PL 5122 até ontem, à tarde, quando esse acordo saiu. Então, como a gente tinha uma queda de braço, tudo se resolveu diferente do que se desenhava. Em uma reunião entre a Frente Parlamentar do Agro com o Congresso e o governo, bum! Temos um acordo. E foi assim que aconteceu, e é por isso que estamos aqui no Extra, nosso plantão para você. Não foi na base da queda de braço que fazia meses que o agro brigava. O projeto andou, o 5122, o Senado aprovou sem acordo com o governo, o Supremo foi acionado apontando omissão do Estado na regulamentação e na regulação da dívida rural. Era uma guerra, cada um puxando para um lado, um cabo de guerra instalado. E aí veio a virada, nos moldes da seleção argentina, que nessa Copa chega na final, virando jogo após jogo. Virada com emoção, com fé, com entrega, com garra e com propósito de ajudar. Em vez de continuar aquele cabo de guerra que não estava levando a lugar nenhum, deixando a nação e o produtor rural muito preocupado, sentaram à mesa, negociaram, cederam dos dois lados e o resultado dessa negociação foi publicado. Então escreve isso na tua cabeça porque é a lição do dia. Quem senta e negocia com a prova na mão, sai com acordo. Nunca se deve jogar a toalha da mediação, do acordo e da conciliação. Quem só briga, sai com processo. E olha que o caminho da briga era incerto, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já tinha negado seguimento à ação sobre o tema semanas atrás. Então, de fato, sem uma composição, essa história ia atravessar esse ano, quiçá entrar o ano que vem, e temos eleição. E seria difícil, como eu já tinha advertido em outros vídeos sobre o assunto. A porta do confronto estava se fechando, a porta da negociação foi a que abriu tudo. E é aqui que o dado vira direito. Uma medida provisória, escute bem, uma medida provisória não é promessa de político com palanque. Pela Constituição Federal, seu artigo 62, a MP tem força de lei desde a hora que é publicada. Publicou ontem e, como eu disse, está valendo. Hoje. Mas, escuta bem, esse detalhe que eu vou te trazer é gigante. Ela tem prazo de validade. Guarda esse detalhe que a gente volta dele no fim, porque ele muda a sua pressa, a minha pressa, a pressa do agro brasileiro. Agora vem a parte boa. E como eu gosto de dar boas notícias, é sempre melhor dar boas notícias. Me deixa animado, me deixa energizado, me deixa com vontade de vir aqui falar com você ainda mais. Vamos ver as benesses, e essas são de verdade.
Presta atenção nos números, porque cada um deles é uma carta na mão na hora de negociar. A MP separa o produtor em 2 faixas. Então vamos lá, muita atenção agora. Faixa 1. Condição geral entra quem teve perda de 2 ou mais safras e queda de 30% na renda bruta por causa de clima ou de preço. 2 ou mais safras, queda de 30%. São as 2 coisas juntas. Eu vou ler o texto publicado para você entender e depois eu não vou mais ler o texto publicado porque aí são só situações, mas ficaria muito difícil explicar isso sem ler o texto. Então peço licença para isso. São beneficiários da linha de crédito do que trata esse artigo os produtores rurais, cooperativas de produção agropecuária na qualidade de produtor rural, que tenham registrado entre 2019 e 2025 perdas em 2 ou mais safras, que tenham resultado na redução de, no mínimo, 30% da renda bruta agropecuária esperada para a respectiva safra ou atividade, financiada pelas operações que foram renegociadas ou serão liquidadas, comprovadas por laudo emitido por profissional habilitado. Olha quanto requisito tem na relação desta redação. Só por aí você já pode entender que não é simplesmente pegar, bater na porta do banco e falar, eu quero acessar isso daqui. Não vai funcionar, tá? Precisa de um estudo prévio e a montagem do que a gente chama de dossiê. Já dá para ver que para acessar essa linha, porque os recursos são limitados, apesar de 100 bilhões de reais ser muito dinheiro, mas o agro está devendo mais que isso, organização é tudo. Então, para esse produtor que conseguir montar esse dossiê, chegar lá e comprovar que cumpre os requisitos, tem prazo de até 8 anos para pagamento, com 2 anos de carência para começar a pagar. E presta atenção, sem exigência de entrada. Olha como isso é maravilhoso para quem está precisando se reestruturar. Agora você deve estar perguntando, mas Bruno, e o juro disso, né? Porque o juro no Brasil está lá, na casa do chapéu, como dizia o meu avô. É uma melhora gigante perto do mercado está praticando. Pronaf, 6%. Pronamp, 9%. Para os demais, 12%. Não é aquele número que a gente tinha tratado no vídeo anterior, de 3,5%, 5,5% e 7,5%, mas de toda forma é melhor do que os 14,5% da Selic mais alguma coisa que estava na praça. Tinha gente negociando a 14, 15, 20, vai poder negociar 6, 9, 12. Já é alguma coisa. Faixa 2. Na condição de perda maior, 3 ou mais safras quebradas e queda de 40% na renda bruta. O caso do produtor mais massacrado pelo clima. Tipo lá nos nossos amigos do Rio Grande do Sul, nossas amigas de lá do Sul, que tiveram eventos muito graves, enchente seca, em 2, 3 anos seguidos. Quais são as condições? Até 10 anos para pagar, 2 anos de carência e um juro um pouco menor. Pronaf 5, Pronamp 8 e para o grande produtor mantém-se os 12%. Você pode me perguntar, isso já é bom, mas é só isso, Bruno? Não para por aí. A MP suspende por 30 dias as parcelas que estão dentro do acordo, inclusive as que venceriam agora. Fôlego imediato. Oxigênio para a fazenda. Aí você pode me perguntar, tá, muito bom, mas vamos falar de garantia. Como fica? Opa, tem coisa boa aí. Diferente da ameaça constante de alienação fiduciária que está na praça faz tempo, essa MP permitiu reaproveitar as garantias que você já deu sem exigir um novo bem. Em alguns casos, até reduzir a garantia, porque às vezes você pegou o empréstimo, deu uma garantia, pagou uma parte dele e agora pode diminuir a garantia para o saldo devedor. Autoriza o banco a prorrogar automaticamente a operação enquanto analisa o seu pedido. Cria um fundo garantidor nos moldes do fundo que protege quem tem dinheiro em banco, o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, com aporte de até 2 bilhões de reais da União
podendo ser engrossado por bancos, estados, municípios, para ter um colchão contra a perda climática de futuras operações. Porque eu te pergunto, o clima tende a melhorar ou tende a ficar mais hostil ao produtor? Eu iria da segunda opção. E CPR, Bruno? Muita gente perguntando, como é que ficou o CPR inadimplente? Entrou. Pode ser substituída por outra com 8 anos de prazo. Renegociação de 8 anos, 10 anos, juros de 1 dígito, sem entrada, garantia reaproveitada. Essas são as linhas mestras. O que de fato não entrou aqui, que eu já vou falar aqui agora? Não entrou aquela história de tirar juro, tirar multa, tirar honorário, zerar a operação e voltar lá na origem. Não passou isso. Tá? Era o maior alento, era o que mais se queria fazer, era a maior comemoração. Isso não entrou. Então vai ser pela operação vencida e uma renegociação com juros menores, carência e tempo. Tá? Para quem já está com o banco no pé, isso não é pouco. Como eu disse. É mais que dipirona. É um tratamento muito eficaz. E tem mais, um efeito aqui que é maior do que o alívio da parcela. E é o coração do acordo. Quem estava inadimplente estava travado. Você para de pagar, você vai para o Serasa, não consegue mais praticamente crédito nenhum. Não pegava custeio novo, não plantava a safra seguinte, a não ser que conseguisse isso de outra forma, entrava num buraco que só se aprofunda porque fica difícil de sair sem produção. Costumo dizer que crédito rural se paga com produção e não com bens. E quem fica nessa situação tem muita dificuldade de gerar caixa para pagar. Ao renegociar dentro dessa MP, o produtor reabre a porta do crédito. Volta a ser sujeito capaz de contrair novos financiamentos. E aí conecta com o que o governo acabou de anunciar. É 1º/7. O Plano Safra 2026-2027. Qual foi a ideia por trás do acordo? Olha, eu lancei um Plano Safra com dinheiro para o agro. Tem muita gente inadimplente e não está conseguindo pagar. Esse dinheiro não vai chegar lá na ponta, não vai fazer o agro brasileiro prosperar. Nós precisamos fazer alguma coisa. E esse acordo saiu. Então, no discurso público, o próprio Banco do Brasil já veio lá na declaração que foi feita ontem pelo ministro, por todo mundo que estava lá falando sobre isso. O banco diz que está pronto para receber o endividado, renegociar e liberar o ciclo novo. Eu vou vir até mais perto. Essa eu quero ver. Como eles vão se preparar, como vão endereçar isso, como vão tratar o produtor. Eu torço para que muito bem, porque os funcionários do Banco do Brasil geralmente são muito cordiais, porque o produtor merece e como merece. Mas nesse cenário que estava se está atravessando, não são raras as vezes que clientes e produtores nos procuram dizendo que os funcionários dos bancos não foram tão cordiais por conta da pressão. Eu acredito que agora deva ficar melhor. Ou seja, essa MP não é só sobre pagar dívida velha. É sobre voltar a poder plantar. Recuperação e não remendo. E é por isso que a negociação valeu mais que a briga. Ela não parou a execução, ela reabriu o futuro. Conseguiu enxergar o tamanho do socorro? Ótimo. Nós, agraristas, nos grupos, sabemos que não era o ideal. Tem alguns aqui, professores, dizendo que é remédio fraco para doença grave. Mas é alguma coisa. Quem sabe podemos ampliar isso ali na frente. Mas se você acha, como eu já disse, que é só chegar lá no banco, sentar, falar, me dá o documento para eu assinar, o próximo ponto vai te acordar. E acordar mesmo, presta muita atenção aqui, tá? A MP tem ao menos 3 armadilhas. Eu gosto de chamar de armadilha porque é a hora que você escorrega, cai e pode se machucar. A maioria dos produtores não atentos, que não estão aqui como você tá, pode tropeçar nelas a qualquer momento. Olha bem ao seu redor. Veja se não tem nada que possa te fazer tropeçar, assustar ou te parar o vídeo agora. Tira até as crianças da sala e o cachorro. Porque agora a coisa fica séria. Você já sabe que tem uma regra nova com juro diferente e prazo para pagar. Então você quer ter a possibilidade de pegar esses créditos? Então segura, peão, que agora a aula fica séria. Armadilha número 1. Isso não é perdão de dívida, como a gente já vinha alertando. Repete comigo aí. Não é perdão. Avisa, olha para a mulher, olha para o filho e fala assim, ó, nós não estamos perdoados.
tem um jeito mais fácil de sair do problema, mas ainda vamos ter que pagar uma parte dessa dívida. É renegociação com juros de 5%, 8%, 12% que continuam correndo em cima do saldo. Então o produtor que comemora achando que a dívida sumiu, a longo prazo relaxa e em 2 anos, quando a carência acaba, descobre que a parcela voltou, só que maior e por mais tempo. Alívio no fôlego não é fim da dívida, querido, querida. Presta bem atenção nisso. É prazo para você se organizar novamente, se reestruturar. Quem trata como festa, fica devendo de novo. E é aqui que o dado vira direito outra vez. Porque prazo e carência não são presentes do banco. São instrumentos de política agrícola, instrumentos de política monetária. Bem usado esse intervalo é onde você reorganiza a lavoura, arruma o caixa e volta a produzir com segurança. Mal usado é só empurrar o problema para frente com juros em cima. E por mais que sejam 5, 6, 8, 9, 12%, ainda é muito dinheiro. Armadilha 2. As janelas de data. E aqui a MP é fria, gelada. A perda que te habilita que tenha acontecido entre 2019 e 2025. Então tem uma janela. A inadimplência que entra é que estourou entre 1º de janeiro de 24 e 31 de maio de 26. E a prorrogação automática só vale para quem estava em dia até o dia 14 de julho de 2026, ou seja, antes de ontem. Perdeu a janela por um dia, por um documento, por uma data que você não anotou, fica de fora. A lei não tem coração. É um calendário. Então deixa eu ser concreto com você. Imagina 2 vizinhos, mesma seca, mesma quebra. Um ficou inadimplente em março de 24. Entra na regra. O outro segurou como pôde, só estourou em junho de 26, um mês depois da janela. Pode ficar de fora. Cruel, né? Eu acho cruel demais isso, para falar a verdade, tá? Espero que durante as discussões, até virar lei, revisem isso. Me parece até injusto, não é? De repente, por um dia, por um mês. Mesma dor, destino diferente por causa de uma data num contrato. Me parece que é duro demais com quem já está sofrendo. Por isso eu insisto, essas datas não são burocracia, são a linha de separa o socorro do abandono. E chega o bendito número 3 que eu pedi para você guardar, e esse aqui é preocupante, fica atento. Aqui eu te mandei guardar debaixo do braço para lembrar. Presta atenção, é o coração de tudo. Porque para entrar nesse socorro, a MP exige que você comprove, prova. Perda de 1 ou 2 safras, queda de 30% a 40% da renda bruta e o enquadramento, Pronaf, Pronaf e outros. E adivinha de quem é o trabalho de provar? Seu, só seu. De mais ninguém. Não é do banco, o gerente não vai atrás de documento nenhum e provavelmente não vai te ajudar. Pode até te indicar um agrônomo do próprio banco. Tenta fugir disso, porque pode dar dificuldade de interpretação. O banco não vai montar planilha, você tem que levar tudo pronto. Sem laudo de perda, sem comprovação documental da queda da renda, sem os papéis organizados, você simplesmente não vai se enquadrar, não vai entrar. E não se enquadrando, tá fora. Out. Fim da linha. Acabou. Então deixa eu traduzir o tamanho disso agora, com você aí parado, para você abre bem os ouvidos, que nem o jogador da Argentina fez ontem, para a plateia. Presta atenção. E se pergunta com honestidade, eu consigo provar no papel hoje que perdi 30% da minha renda bruta? Consigo mostrar isso num laudo? Documentado, assinado com ERT? Consegue? Tem a comparação de renda ano a ano documentada na sua contabilidade? Se a sua cabeça foi, acho que sim, isso tá tudo na minha cabeça, eu vou te dizer por todas as letras. Você tem o direito, mas você não vai ter prova, querido. Não vai. Vai ficar indo e voltando, indo atrás de um, de outro, não vai conseguir, de repente o prazo passa e você fica fora. Não adianta achar que tem aquela gambiarrinha que o amigo contador faz, o amigo agrônomo faz alaudinho de 2 folhas, sem ART, sem extrato, sem dados que comprovem, você não vai conseguir. Vai ter um exército de funcionários dos bancos jurídicos, IA, inteligência artificial, análise de dados que estão ali só para ver conformidade, para ver os furos. Só para dizer o quê? Não serve, não dá. Lembra do Fernando Henrique Cardoso? Assim não pode, assim não dá.
E vai ser isso. Então a MP só se acessa com prova, não com boa vontade. Então guarda essa frase que é a espinha dorsal aqui do canal. O banco olha o seu papel. E o seu papel é ter o dossiê. Se o papel não conta a história da perda, você é só mais um inadimplente na fila, choramingando, não um produtor com direito de renegociar. Então você resolveu enxergar que precisa de prova, agora está no caminho certo. Mas tem mais uma camada e ela mexe com o seu relógio, porque muita coisa nessa MP ainda vai depender de regulamentação. De onde exatamente vão sair os recursos? Ela está dizendo que vai ser regulamentado. Como as CPRs serão tratadas nos detalhes? Regulamentação. Como o fundo garantidor vai funcionar na prática? Regulamentação. Tudo isso o Executivo e o Conselho Monetário Nacional ainda vão definir em ato próprio. O texto abriu a porta. Quem vai desenhar a fechadura é a regulamentação que vem depois. E tem o ponto que eu te pedi para guardar lá atrás. A MP valendo desde hoje não é eterna. Como eu te falei, o artigo 62 da Constituição, o Congresso precisa converter essa MP em lei em 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Se não aprovar, ela perde a eficácia e não vale mais. O que vale hoje pode virar pó se o Congresso travar. É informação técnica, mas ela tem um recado prático para você. Não é hora de esperar sentado no sofá para ver o que vai dar. É hora de estar pronto para o dia em que a regra fecha. E ainda tem um detalhe fino das garantias. A MP permite reaproveitar a garantia que você deu. Isso é ótimo. Você não precisa de um bem novo. Mas, leia com atenção, reaproveitar garantia significa que a sua terra, a sua fazenda, a sua garantia antiga continua vinculada à operação e não vai sair. O laço não se desfaz sozinho, querido. Ele é reaproveitado. E renegociar sem entender, o que continua na mira é o seu patrimônio. E já que a gente falou de quem entra e quem não entra, vamos falar de quem o texto deixa de fora. Ficou de fora quem não consegue documentar a perda, você já viu? Ficou de fora quem parou de pagar antes de 2024 e depois de maio de 2026. Fica de fora a perda que aconteceu fora do intervalo de 19 a 25. E fica no terreno cinzento uma parte das operações que ainda depende da tal regulamentação para saber se entram ou não. Parte das CPRs e o desenho do fundo. Ou seja, a MP é generosa, mas ela não é para todo mundo. Ela é para quem se encaixa nas regras e, principalmente, para quem consegue provar que se encaixa. O resto vai discutir isso no detalhe, caso a caso. E aí já é outra conversa, outra defesa, outra linha de argumentação. Aqui entramos nós, os agraristas e os escritórios especializados, estruturados para ajudar. Montar esses dossiês, orientar e andar junto, lado a lado, com o produtor, para que ele possa ter o direito concedido. E esse é o nosso objetivo, o nosso compromisso. Então junta tudo que a gente viu, 100 bilhões de reais para isso. 8, 10 anos de prazo, juro de um dígito, fundo garantidor, mais as 3 armadilhas que você precisa fazer. E passar ao lado delas. Então, o que a gente preparou para você e já deve estar semana que vem, no máximo na outra, sendo disponibilizado pelos nossos canais, nós faremos você saber. Nós vamos preparar um produto digital que você vai sair do ponto A, como eu estou com o documento, ao ponto B, que é montar um dossiê preparado para poder acessar essas linhas de crédito. Se você tem alguma dúvida de que com um guia de onde conseguir cada um desses documentos, como preparar tudo isso e como colocar um na sequência do outro, é a boa ou má sorte do que você está prestes a ter que fazer, eu vou tirar a sua dúvida agora. Com um dossiê bem preparado, você não vai ter dificuldade de convencer o gerente de que você tem direito, porque ele vai ver requisito por requisito, você cumpriu. Então veja, tudo que a MP vai cobrar de você, tudo isso que a gente já falou, é sua obrigação de provar. E como é sua obrigação de provar, nós estamos aqui para ajudar. E talvez sejamos os primeiros a vir aqui e dizer: estamos aqui para te ajudar a surfar essa onda que acabou de começar. Não é hora de ter dúvida. Esse é o chamado, é aqui e é agora. Não espera a regulamentação sair para começar a juntar documento. Não espera 120 dias, porque pode ser que muita coisa mude.
Quando você estiver na hora de mostrar que tem direito, esteja preparado. São 100 bilhões na mesa, 2 faixas, 5 datas, para não perder um dossiê que muda tudo. Então comenta aqui embaixo a palavra dossiê, que a nossa equipe te explica como vai funcionar. Porque no fim é isso. O produtor vê a parcela vencer e corre. O empresário rural vê a MP, já sabe o que precisa fazer, procura quem sabe, se prepara e vai atrás do seu direito. Quem entende isso já não é mais produtor, é um grande empresário rural. Comenta aqui, deixa o seu like, seu joinha, dá uma hypada no vídeo, fala para quem quiser que esse vídeo explica tudo como funciona. Vem com a gente, se inscreve no canal, deixa seu comentário que a gente entra em contato com você. Eu sou o Bruno Mazo, a gente se vê no próximo. Um abraço.